E é isso aí, vamos pro tópico. O tópico em si, né, vai ser agora, tópico 2, né, que é qual é o conceito de história, né? Como é que a gente compreende a história, o que que é a história, como que a gente consegue conceitualizar aí, né, trazer aí uma definição, uma caracterização do que é a história. Pois bem, a ideia de história, a palavra história vem do grego, historia, e significava pesquisa, né? É a pesquisa, e o primeiro cara a utilizar essa ideia de história foi o Heródoto, na Grécia Antiga. Depois o Tucídides, né, eles desenvolveram as primeiras pesquisas históricas, mas naquele modelo antigo, né, que vai ter, depois a gente vai ver que no século XIX vai surgir novos paradigmas, e até o século XIX nós vamos ter o paradigma de história como forma de literatura. Até esse período também do século XIX, a gente era vista a história como as fontes históricas, por exemplo, tudo que era história era apenas aquilo que estava escrito. Basicamente, daí vem a ideia de pré-história, né, que é muito problematizado, é uma questão que a gente levanta quando inicia, por exemplo, uma graduação. A diferenciação entre história e pré-história. Existe pré-história porque se a gente vê história é tudo que é um seria o história tem três sentidos. Depois a gente vai ver isso. Mas um desses sentidos seria os processos, né, de eventos ocorrendo no espaço e no tempo. Aí uma questão que vem, que a galera começou a perguntar é se, tá, e aquela galera e aquelas tribos indígenas que não tinham escritas, eles não têm história? Então, começou a vir esse questionamento também, e a partir daí se desenvolve também o uso de outras tipologias de fontes, como cerâmicas, áreas da arqueologia, epigrafia, imagens, assim por diante, né? Então, imagens numa caverna é uma fonte histórica, por exemplo, de um povo lá da pré-história, que na verdade também é história. Daí, continuando aqui, quais seriam esses três sentidos de história? O historiador, o teórico da história, chamado José de Assunção Barros, ele enumera três sentidos básicos, mas existem mais que três. São eles: história com H maiúsculo, que é a ciência histórica que obedece necessariamente à teoria da história, às metodologias da história, não necessariamente da história, a metodologia, né, porque ela é interdisciplinar e dialoga necessariamente com a historiografia. O segundo sentido é história como historiografia, ou seja, a história enquanto produção textual dos historiadores, ou seja, trata-se das pesquisas aí publicadas por historiadores feitas geralmente a partir de algum GT ou de um laboratório de história, né, ou publicadas em forma de artigo científico, em periódico de revista eletrônica de história, bem como em livros acadêmicos ou então em livros independentes que são aceitos na academia, citados, né, por outros historiadores. E também tem o terceiro sentido de história, que é o história no sentido Resgestalt, que trata-se do evento em si, dentro de um processo no espaço e no tempo, em um nível tanto social e natural. Por que natural e social? Porque o social, ele se encontra, não existe sociedade fora do meio material, do mundo, do real. Pelo menos não tem como você fazer história sem levar em conta, né, os elementos físicos, por exemplo, terremotos, pode acontecer, o meio geográfico, a paisagem, os monumentos históricos, os resquícios de monumentos, né, que também são fontes, e assim por diante. O sentido de ciência histórica. Mark Bloch vai dizer que história é a ciência do homem no tempo. Lucien Febvre vai dizer que a história é um estudo cientificamente conduzido. E Jörn Riesen, um historiador, um teórico da história alemão, vai dizer no seu livro Razão Histórica que teoria da história se refere ao pensamento histórico em sua versão científica.
né? E também a história é uma produção dos historiadores. Nessa versão científica, ela dialoga também ela deve dialogar necessariamente com a filosofia, com a antropologia e com as outras áreas, né? Com as outras Essa áreas questão da interdisciplinaridade, né? De você ter Isso, sempre aquele exatamente. feedback das outras áreas para poder implementar ali, para você ter um conhecimento preciso mesmo Isso. e mais amplo acerca da coisa. Porque se você quer escrever e quer desenvolver uma pesquisa histórica e não levar em consideração as outras áreas, por exemplo, como é que você vai traduzir seja um documento, por exemplo, lá da medieval, que está em latim, se você não dialogar, por exemplo, não tiver uma interdisciplinaridade com o latim, ou então dialogar com alguém contratar alguém que traduza isso ali, não tem como. História não se faz basicamente com tradução, só com o texto traduzido. Você precisa, o mínimo que se espera é que você saiba a língua, alguma coisa da língua que você está traduzindo. É o ideal, né? Embora muita gente Sim. use traduções. E ainda quando usar a Isso tradução... principalmente para quem quer fazer a coisa profissional, né? Para quem quer ser Exato, historiador mesmo, né? Para valer. exatamente. E aí, quando você usa Porque aí uma tradução... tem a diferença, né, Cristiano, entre o divulgador histórico, né, e o historiador de fato. Né? Exatamente. Acredito que tenha uma diferença da mesma forma como tem a diferença entre o divulgador filosófico, no meu caso, por exemplo, e um filósofo, né, que é uma pessoa que realmente faz filosofia, né?